Cleide nunca viu tanto dinheiro na conta bancária dela logo depois de virar uma empreendedora. Faltou conhecimento na hora de controlar as finanças e, por pouco, o negócio da Cleide não quebrou. O fundo do poço chegou quando ela não tinha mais de onde tirar dinheiro para pagar os fornecedores. Onde foi que eu errei? De funcionária a dona. Pois é, a Cleide teve uma oportunidade única na vida para conseguir ser dona de um negócio. Mas aí passou por uma série de problemas, tomou algumas decisões erradas e acabou quase fechando. Cleide, obrigado pela sua participação com a gente, viu? Eu que agradeço. Seja bem-vinda. Cleide, conta pra gente como é que foi primeiro, como é que você assumiu o negócio da banca, como é que foi? Então, fui funcionária há 13 anos. E meu patrão viu que eu era capacitada para tomar posse e ser dona. Na verdade, eu não tinha nem o capital de pagar o que ele tinha, né, me proposto. E aí, eu dei o que eu tinha na época, que era só uma export quitada, que valia 45 mil e tinha mais uns 30 guardados. E ele me pediu na época 400, quase 400 mil. E fracionou durante o ano, vários anos, me deu 4 anos para pagar e em 2 eu quitei. Mas tem uma história aí por trás disso. Você trabalhava aqui, você fazia de uma forma bem bacana, Sim. Todo mundo gostava. E aí você queria abrir uma outra empresa, né? Um outro negócio, outra banca. Mas aí teve essa questão dele resolver vender. Isso. No decorrer disso tudo, eu e meu esposo trabalhava também nesse mesmo local, que é a Feira Permanente do Cruzeiro. E ele era gerente de outra banca. E aí o meu patrão viu a gente cogitando abrir outro empreendimento para trabalhar para a gente mesmo. E ele já estava buscando empreender em outra empresa, em outro laticínio, né? Na verdade, que hoje ele trabalha nisso, e largar o hortifruti granjeiro. Foi quando ele chegou em mim, fez a proposta e a gente foi orar. Tivemos, né, a testificação de Deus e ele me abençoou para que eu pudesse comprar. E, na verdade, nesse período aí de 13 anos, eu me dediquei tanto a essa empresa, vesti mesmo a camisa. Na verdade, os clientes já pensavam que eu era proprietário ou parente do dono, né? E até pensava que eu era dona, por tanto que eu me dedicava. Comecei descascando mandioca e depois fui evoluindo, arrumando a folhagem, passei a ficar no caixa, comprar mercadoria, pagar o fornecedor, tomar conta do financeiro também, de anotar cheque, esse controle todo, que o meu patrão me deu essa confiança. Ficava no caixa enquanto ele viajava, tomava conta de tudo. Quando teve a oportunidade de comprar, você pensou no planejamento de negócio mesmo? Como é que você queria administrar isso? Como é que você queria que essa empresa tocasse para frente? Ou foi meio que com a cara e com a coragem? Fui com a cara e com a coragem. Não tinha nenhum amadurecimento para aquilo que estava acontecendo. Fui deixando e como parece que eu era funcionária, né? Tomando conta da mesma forma, mas o financeiro... Foi a pior parte financeira? Foi a pior parte. Não tive maturidade para adquirir assim, aquilo nas minhas mãos, né? E tomar de conta para dar certo. Então chegou a 2017, estava uma bola de neve. Aí conta pra gente como é que era. Você não separava o dinheiro da empresa do seu dinheiro pessoal, entrava Isso. Tudo na sua conta. Era uma conta só. E aí você falou pra mim que você nunca tinha visto tanto dinheiro na vida. E aí como é que foi isso? Então, naquela época atrás, o cheque ainda era bem recebido na praça, né? No comércio, no meio do comércio. O povo ainda aceitava muito cheque. Então, assim, comprava 30 dias e dividia 30, 60 e 90 nos pagamentos. Então, o dinheiro caía na minha conta, eu não tinha maturidade de saber que teria que pagar 30, 60 e 90, aqueles cheques que ainda estavam por vir, e gastava o dinheiro. Então você não se planejava financeiramente. Não se planejava. Você pegava aquela mercadoria, vendia, então aquele valor imediato ia para sua conta, mas você tinha dívidas para frente. Aleatório e tinha dívidas para frente. E você gastava com o quê, Cleide? Mulher vaidosa, gastava com roupa, viagem, ostentando antes do momento certo, porque tudo tem uma fase, né? Eu falo que hoje que tudo tem uma estação. Eu quis viver primeiro o florir e agora cheguei a um momento que eu vivi o espinho.
né? Tendo que eu tinha que ter, eu falo hoje, eu tenho essa experiência, é como uma flor. Você começa no caule ali, você tem que adubar a raiz, você tem que saber qual adubo a terra para aquela planta crescer, para depois ela crescer ali o caule, né? A pétala é a última, né? É lá que você vai usufruir, planejamento, saber se você pode viajar, saber se você pode gastar esse dinheiro, ter o seu prolabore físico e empresarial, porque se quando junta vira realmente uma bagunça. Agora tem uma parte interessante disso, que é a questão da divisão de tarefas, né? O seu marido entrou como sócio seu, Isso. mas você ali não conseguia delegar, você queria ter controle de tudo. Tudo. Isso também é um erro, né? Muito grande. E como é que foi essa fase, esse período? E aí, foi uma fase muito difícil. Entrei numa depressão, procurei ajuda, fui buscar cursos de autoconhecimento, psicólogo, tudo. Foi quando eu me encontrei. E realmente tive, assim, vários exercícios para poder me libertar de que ele que teria que ter sido cabeça desde então. Porque ele tem um perfil diferente do seu, né? Ele é mais controlador no sentido de ser mais organizado, né? Isso. De manter as contas mais em dia. Isso. E aí, como é que foi esse período de divisão? Como é que você conseguiu fazer essa separação? Que para você deve ter sido difícil, né? Foi desde então que eu ostentava num carro aí, e aí ele bateu, minha psicóloga chegou e falou que isso se referia a uma mudança, e foi então que eu tive coragem e passei tudo para ele. Quebrei meu cartão, que eu tinha um cartão a gastar sem limite, faturas altas chegava, e foi então que eu passei tudo para ele, contas, financeiro, e aí passei a ter o meu prolabore, um valor simbólico que ele sugeriu, porque diante de tanta dívida, não poderia nem me dar um prolabore alto, porque tinha muitas contas a pagar. E aí, essas dívidas eram de empréstimos ou de fornecedores ou de tudo? Tinha de empréstimo, tinha de cheques que ainda tinha que quitar, tinha dívidas, né? Os empréstimos eram para quê? Para pagar contas da empresa? Eram. Então tudo girava em torno da empresa? Tudo girava em torno da empresa. Todas as dívidas eram da empresa, que eu causei, no caso, no lado físico, né? E aí é importante a gente destacar que, até de acordo com especialistas, essa questão da divisão de trabalhos nas empresas é uma questão mesmo de organização, de quem pode fazer o que melhor, né? Não é uma questão de gênero, né? O fato de você ser mulher, seu marido ser homem, você não poder tomar conta disso. É uma questão de perfil, né? Isso. Ele tinha um perfil diferenciado, né? Eu não tinha maturidade para mexer no financeiro, então, e ele já tinha. Só que, no entanto, eu, por ser tão dominante, não queria deixar ele tomar de conta. Mas eu hoje tenho uma consciência que se há 7 anos atrás eu tivesse começado certo, hoje eu acho que eu estava alcançando as pétalas já. Agora, Cleide, qual foi o momento que você viu que a sua empresa estava indo por água abaixo, que você sentiu que está na hora de fechar as portas? Quando fornecedores que eu devia, começou aquela cobrança, muita gente cobrando, muitos fornecedores cobrando, parcelas de empréstimo, e eu olhava na conta, vermelho, 0, não tenho como pagar. E aí você pensou em fechar? Aí eu, não é nem pensar em fechar, eu só pensava em como organizar, porque eu não tinha maturidade para organizar o financeiro, porque aqui é uma empresa, eu digo que aqui é um ribeirinho. Essa empresa é abençoada. O faturamento dessa empresa é surreal. Às vezes as pessoas chegam aqui, a própria irmã que me cobriu aqui no período que eu estava de férias, ela mesma, ela não imaginava o quanto que esse quadradinho aqui tem um faturamento de uma empresa patamar alto. Conhecimento também de buscar um pouco mais de aprendizagem, de estudar um pouco mais. Esse era o ponto, porque a partir do momento em que eu passei para o meu esposo e passei a buscar conhecimento, hoje eu reconheço que eu fiz tudo errado e hoje eu apoio o meu esposo total. Hoje tem total concordância. Se ele falar que não dá certo comprar agora, eu não teimo, não compro. Se ele chegar para mim e falar assim, vamos planejar, daqui 4 anos a gente faz isso. Eu concordo e sei que vai dar certo. Cleide, qual foi o momento mais difícil de todos? Você passou pela questão da má administração, a questão das dívidas. E o que foi mais difícil para você em todo esse processo inicial?
passar o financeiro para ele, para o meu esposo. Para mim, eu sentia total confiança que eu que tinha que tomar de conta do financeiro, eu que tinha que tomar de conta do dinheiro, eu que tinha que saber isso. Então foi doloroso, foi um período assim para mim que se eu passasse, para mim, eu não ia... Parece assim quando você não... É uma peça fora do descarte. E, no entanto, não era. Desfazer do controle como um todo, né? E no caso também, outra área que aí eu fui buscando, né? Fui buscando conhecimento, autoconhecimento de mim mesmo, né? Que eu acho muito importante. Fui fazendo curso, fui aprendendo, tirando as travas, né? Corrigindo os erros e aceitando o certo, que era o meu esposo tomando conta. Eu ficava no caixa, sempre fiquei na balança, onde entra todo o dinheiro da empresa. E aí, no período que eu contratei também uma pessoa para me ajudar no financeiro, porque eu creio que quando a pessoa olha de fora, ela vê o rótulo, né, da garrafa. Porque quando você está dentro da garrafa, você não consegue ver o rótulo. E eu contratei essa pessoa e ela pegou e virou para mim. A primeira coisa que ela chegou na empresa e falou que não era o meu posicionamento de ficar, era o caixa e a balança. E então, para mim sair dali, foi uma dor que eu chorei, não vou mentir, eu acho que eu chorei uns 15 dias. Para me poder aceitar a sair dali. Porque para mim, controlar o dinheiro da empresa, para mim era o melhor lugar. Cleide, se a gente pudesse fazer uma lista agora dos erros que você cometeu, como é que seria essa lista? Não entrar na empresa pensando que todo o dinheiro é vulnerável a gastar. Tem que ter planejamento, tem que ter um prolabore dividido, pessoa física e outra. A minha empresa é familiar, eu trabalho com meu esposo, sou sócio dele e tenho mais 3 filhos. O caçula estuda, mas no período de folga ele ajuda. A minha filha mais velha, ela é formada em jornalismo, mas não quis exercer, mas é a que fica no caixa. E a do meio é a que toma de conta do delivery, porque eu entrego praticamente hoje, todos os dias, depois de ter um ajuste sobre isso, o meu delivery entrega praticamente, reduzir, umas 25 entregas todos os dias, de terça a sábado. A gente vai entrar nessa questão no próximo bloco, mas para a gente fechar então, seria a administração financeira, planejamento do negócio, e divisão. Falta do negócio, falta de conhecimento, né? Isso, e dividir os prolabores, né? Pessoa física, pessoa jurídica. Tá certo. Bom, a gente vai para um intervalo rapidinho e na volta a gente vai conversar com o nosso especialista, o Enio Pinto, do Sebrae, que vai explicar exatamente onde é que foi que a Cleide errou e dar dicas também. Então a gente volta rapidinho, não saia daí. Estamos de volta, intervalo rapidinho, né? Olha só, a gente hoje está conhecendo a história da Cleide, que comprou uma banca na feira a partir do dono, que ela trabalhava junto, ela trabalhava muito bem, teve essa oportunidade de negócio, mas tomou uma série de decisões erradas, né, Cleide? Aí teve uma série de problemas, né? Vamos relembrar então um pouquinho? Vamos. Então faltou um bocado de administração financeira. Isso. Organização da empresa. Certo. Divisão de tarefas, né? Confiar um pouco mais no sócio ali, o marido. E outras pessoas também profissionais. Exatamente. E também cada um em sua área. Isso, e aquela organização de não misturar os negócios, né? Dinheiro da empresa, e dinheiro da Cleide, dinheiro da Cleide. Da Cleide. Você acha então que esses foram os pontos que mais atrapalharam ali? Porque eu acho que o financeiro, ele bem ajustado, eu acho que tudo caminha certo. Sabe quem vai concordar com você? O Enio Pinto, que está lá em nossos estúdios no canal Empreender e agora vai dar as dicas aí e explicar exatamente onde é que foi que a Cleide errou. Enio, é com você aí. Olá, Márcio, olá, Cleide. Vamos para as nossas dicas de hoje. E a primeira sobre finanças, sempre finanças. Veja, finanças de alguma maneira só reverbera o que está acontecendo em outras áreas do negócio. Se tua equipe de compras não está comprando bem e, por outro lado, a de vendas também não está performando bem nas vendas, você vai ter aí uma dificuldade de formar lucro.
e isso vai aparecer nas suas finanças. Mas o que você precisa é ajustar vendas, ajustar compras. De qualquer maneira, as finanças é que te dão o norte, é uma bússola. O que a gente quer é que sempre o empreendedor seja data-driven, que ele dirija o negócio dele em função de dados financeiros. E se aí, Cleide, você mistura a sua conta pessoal com a conta do teu empreendimento, nossa, fica impossível se fazer gestão. Tem uma máxima na consultoria empresarial que diz o seguinte: aquilo que eu não posso medir, eu não posso gerenciar. E sem gestão, não há sucesso empresarial. Então você tem que deixar isso muito claramente distribuído e apartado. Não misturar contas pessoais com conta da tua pessoa jurídica. E aí vem, Cleide, essa questão de você estar gastando mais do que está faturando. O que define viabilidade empresarial, viabilidade financeira de um negócio, é você estar faturando mais do que está tendo de custos e despesas. Você está tendo um lucro, está sendo superavitário. É fundamental, Cleide, que você tenha o que a gente chama de controles gerenciais. Você tenha um contas a pagar, um contas a receber, um caixa diário, contas que serão projetadas num fluxo de caixa, dados de comissão de vendedores, controles de estoque. Tendo esses controles, você diariamente consulta esses dados para tomar as suas decisões. O fluxo de caixa é quase que a gente chama uma bola de cristal, porque permite você projetar as vendas no futuro, projetar as despesas no futuro e assim você vai saber quando vai faltar dinheiro e quando vai sobrar dinheiro. Quando faltar, você já se prepara e faz uma prospecção de quais as possibilidades mais vantajosas de crédito. Que banco te oferece melhores condições de taxa de juros, de períodos de carência, de necessidade de garantias. Por outro lado, quando você tiver um saldo, uma sobra de recursos, você já pensa com a devida antecipação aonde aplicar esse saldo. Se reinveste no negócio, se faz uma reserva técnica, se faz uma retirada como sócio. Cleide, quanto a essa questão de você de alguma maneira absorver muito do todo do teu empreendimento, é perigoso. E principalmente você tendo um sócio. Sociedade se faz em função da necessidade de se angariar alguma competência que você não tem. Pode ser até tempo, pode ser recursos financeiros, mas principalmente a gente convida para ser sócio aquele que tem um perfil complementar ao meu, tendo ideias convergentes às minhas. Sociedade é uma confusão que vale a pena, porque o sócio costuma sempre acelerar o teu empreendimento, aportando conhecimento, aportando competências, aportando agenda, disponibilidade de tempo, aportando recursos financeiros. Então você tem sim que fazer todas as reflexões com o teu sócio e dividir a gestão desse empreendimento. Deixar claro qual é o teu escopo de atuação, qual é o escopo de atuação do teu sócio, mas estarem periodicamente sentando e um prestando contas ao outro. Estabeleça também metas para o teu sócio, metas naturalmente para você. O ideal, inclusive, é ter o que a gente chama de um contrato de gaveta. Coloca tudo isso no papel, guarda numa gaveta e sempre que necessário, coloca sobre a mesa para vocês rediscutirem a relação societária. Cleide, essa sua alternativa, essa sua opção de delegar para o teu sócio, fundamental. Faça isso sempre. Delegar não é delargar. Delegar é transferir uma responsabilidade, uma função que era tua, para um colaborador, para o teu sócio, mas supervisionar, monitorar. Pensa só, no momento em que delega, você coloca alguma coisa que você executava sobre responsabilidade de um terceiro. Isso motiva ele. O raciocínio dele vai ser o seguinte: poxa, a nossa proprietária, a Cleide, a dona do negócio, confiou em mim essa tarefa, essa função. Isso traz engajamento. Ainda mais, traz especialização. Pensa, Cleide, você fazia um monte de coisa ao mesmo tempo, então você não se especializava em nada. No momento em que você delega, essa pessoa que recebe essa tarefa vai mergulhar a fundo nisso. Ela vai ficar mais focada nisso do que você ficava. Ela vai se especializar e vai entregar com mais qualidade. Então veja, delegar é uma ferramenta mágica para você se desonerar, ter mais tempo discricionário e colocar mais energia no que é estratégico, que é focar no teu cliente, interagir com o teu cliente, ter tempo disponível para visitar concorrentes estabelecidos no mesmo segmento que você e que já estejam de alguma maneira mais à frente, viajar, ter insights, pegar highlights
de grandes empreendedores e trazer ineditismo e inovação para o teu negócio. Como fazer isso se você está assoberbada de tarefas? Delegue, mas supervisione. Consultoria, Cleide, sempre agrega muito valor ao teu empreendimento, porque o consultor tem uma visão de fora, de quem não está muito envolvido no dia a dia, no ordinário. Ele tem a visão de quem não está com a mão na massa. A gente, inclusive, como consultor, faz um desafio ao empreendedor para que ele imagine que agora ele virou um gigante, ele ganhou 10 metros e ele agora tem a visão sistêmica, ele olha de cima para baixo, de fora para dentro, o empreendimento dele. E ele vê aquela engrenagem funcionando. E agora de fora, ele tem a competência de ver aonde tem gargalos, o que está pegando, aonde é que está doendo naquele empreendimento. O consultor, além de ter conhecimentos de gestão, e se for um consultor especializado no teu segmento, ele traz esse bônus, essa visão externa, e ele vai poder te aconselhar e com muita facilidade indicar para você o que está pegando, para que você possa corrigir e avançar. É sempre bom ter um consultor e sistematicamente estar trazendo ele de volta para olhar os seus avanços e ouvindo dele novas sugestões de melhoria para o teu empreendimento. Olha, você que está empreendendo agora, que está começando e de alguma maneira começa a ficar um pouco eufórico com o teu faturamento, com os números que você está gerando, com tanto recurso, com tanto dinheiro no caixa, pense o seguinte: faturamento não é lucro. O lucro é a diferença entre o que você faturou e o que você pagou de custos e despesas. Você precisa também se provisionar para eventuais dificuldades no futuro, ter uma reserva técnica, que a gente sugere que seja alguma coisa entre 3 e 6 meses de todos os custos fixos do seu empreendimento. Aqueles custos que não vão variar em função das vendas. Por exemplo, o seu aluguel, a sua folha de salário. Tiver qualquer dificuldade e tiver que parar a operação, você se mantém ainda de 3 a 6 meses, mesmo sem faturamento. Lembre-se, é fundamental que você tenha giro para o negócio não parar, para fazer as reposições necessárias dos estoques, para não pagar nada de despesas e custos com juros. Então, não se entusiasme muito, coloque isso tudo no papel, tenha de fato controles financeiros e faça, principalmente no início, uma retirada moderada para que você tenha condição de constituir essa desejada reserva técnica. Márcio, volto a bola para você e Cleide, a gente fica aqui à disposição. Valeu, Enio, obrigado. Olha só, pessoal, vocês estão vendo aqui que tem legumes, frutas, né? Tá escutando o barulho? Olha só o áudio. A gente está na feira, porque a Cleide passou por tudo isso, mas não fechou. Não. Cleide, como é que você está hoje? Como é que foi essa questão de renovar o negócio, de mudar tudo, né? E agora ter uma administração correta? Hoje está sendo, assim, para mim, desbravador. Estou tranquila, né? Que você passar por um período de muitos cobradores em cima de você e depois você ter dias de não dormir e hoje ter dia de você deitar a cabeça no travesseiro e tranquila, é muito bom. O que você fez de errado antes que hoje você não comete mais esse erro? Pedir a opinião do meu esposo em tudo para fazer. Você acha que ali foi essencial? Posso gastar, posso comprar, tá o momento, é isso. Lembrando mais uma vez que não é uma questão de gênero, né, gente? Que não é uma questão de ser mulher ou homem, porque... Qual é o nome do seu esposo? Selmar. O seu Mário, ele tem uma visão mais assim de empresa, né? De organizar, manter o dinheiro certinho, né, Cleide? Não gastar tanto. Não pisa se não vê o chão. Ele é bem controlado, organizado, não compra nada se não souber que posso comprar, mas se acontecer uma emergência, eu tenho a minha reserva. Cleide, a partir de tudo que você viveu, a partir da história que você teve, do seu início até hoje, eu queria que você desse uma dica para quem está acompanhando a gente, que talvez esteja passando pela mesma coisa que você passou, até pode estar pensando em fechar o negócio em função disso. Você foi lá, prosperou, lutou, se cuidou, se curou. Então, a partir disso, eu queria que você desse uma dica aí para quem está acompanhando a gente. Então, a dica é, muitas das vezes, né, a gente não conhece a si mesmo. Eu digo que o autoconhecimento é tudo. Não sei se
As pessoas, às vezes, eu tinha preconceito de um psicólogo. Para mim, o psicólogo era para doido. E eu amo psicólogo, gente. Conversar, tirar dúvidas, até traumas, né, que às vezes a gente carrega da vida, que faz a gente cometer erros, enfim. Mas, assim, concordância, eu não concordava, para mim era a minha opinião era que tinha que valer. Então, assim, eu acho que ceder e buscar ajuda, profissionais que possam te ajudar, né? Na área do financeiro, na área do ajuste mesmo, empresarial, porque tem muita ajuda, né? Igual hoje eu tenho um consultor, que ele me ajuda muito, né? Como eu devo fazer, como eu devo ajustar a equipe, como eu vejo as vendas, como eu vejo como comprar mercadoria, como eu vejo como gastar, como eu devo ter uma reserva. Então isso eu procurei ajuda mesmo. E hoje, por eu ser casada, eu concordo plenamente com o meu marido. Se ele falar que não, ok. Cleide, muito obrigado. Eu que Parabéns agradeço, pela sua obrigada. história. Você é uma história de superação. Está seguindo bem agora. Graças a Deus. Na graça de Deus vai prosperar ainda mais daqui para frente. Pretendo, né? daqui 2 anos, abrir a filial da SOS Frutas Verdes. Ó, bom demais, hein? Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigada. Para você Eu que agradeço. Para você que está acompanhando a gente, obrigado pelo carinho da sua audiência. Onde foi que eu errei, termina aqui, mas continue ligado com a gente no canal Empreender. Onde assistir já é um bom negócio. A gente se encontra na semana que vem. Até mais. Tchau.